vai acontecer essa grande, esse grande movimento dos Estados Unidos, da Federal Reserve, onde ele manda o nosso novo índice, né, de taxa de juros, e isso impacta diretamente no mercado. Para quem não me conhece, Marcelo, sou um aluno antigo do Ronald, estou aqui junto com o Lucas também, aluno antigo do Ronald, e o Renan, e etc. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou falar rapidamente aqui do Forex, né, que eu estou mais lá com os FX, vou passar aí para o nosso querido Lucas, para que ele possa fazer todas as considerações a respeito da Cointech e a respeito das criptomoedas, beleza? Eu já vi que houve um corte de juros ali de 0,25, era o mais esperado, tá certo? Eles esperavam muito isso daí, um corte de 25 pontos na base, nessa reunião, e num cenário de um corte de 25 ali, por causa do Forex, né, a taxa de juros cai levemente, as expectativas são ajustadas, a inflação ainda acima da meta, ainda fica um pouco acima da meta, né, então vai vir com uma certa prudência essa questão aí. O ouro ele vai subir moderadamente, ele já deu um candle agora, uma vela de 46 mil pontos de amplitude, ele vai decair um pouco, sair do topo histórico, que ele atingiu o topo histórico há dias atrás, tem uma pequena resistência ali em 3.700 no ouro, mas depois ele supera isso daí e pode vir a ter bastante comodidade ali. No Forex nós precisamos de altas, baixas, ok? Só que com correções. Então nós tivemos aí uns dias com um pouco de cautela, pausas estratégicas na IA, por conta de grande volatilidade sem nenhum tipo de refresco, ou seja, sem nenhum tipo de retorno. Precisamos do chamado pullback, né, que é para poder ele fazer as operações, pelo menos nos médios das operações. Para quem utiliza o FX, pode ficar tranquilo, é tudo no automático, não precisa fazer nenhum tipo de intervenção, tá? A respeito aí das operações. É só ter um pouco de paciência, vai se normalizar agora, de agora até no fechamento para o lanche, às 18 horas, fecha o mercado e aí volta com os ânimos normalizados e a sua IA ela volta a funcionar normalmente. Pode ter pausas estratégicas? Pode sim, porque tudo está sendo cogitado. Daqui a 25 minutos ainda nós temos o pronunciamento do Powell, né, onde ele vai dar na entrevista coletiva tudo que ele pensa, tudo que eles esperam com essa nova taxa de juros. Então, pode dar uma balançada, mas está tudo bem tranquilo nesse sentido. Então, não precisa fazer nada, está tudo ok. Temos um pouco de paciência, os preços se normalizarem e voltarmos aí às nossas operações normais. Beleza? Eu vou ficar aqui no chat junto com o Renan e o próprio Lucas para poder estar auxiliando qualquer dúvida de vocês, comentários, etc. Mas eu vou passar a palavra agora para o Lucas, porque ele tem várias informações, várias instruções, várias considerações a ser feitas a respeito da criptomoeda e da Cointech, etc. E ele é um mestre nesse assunto aí, então ele vai poder auxiliar melhor aí. Tá por aí, Lucas? Ok. Opa, estou sim, Marcelo, deixa eu ligar aqui. E aí, pessoal, estão conseguindo me ver? Tá tudo certinho? Como é que vocês estão? Ó, top demais, hein? Vendo a galera aqui à tarde, tava todo mundo esperando, né? Ansioso ali por esse dia, para ver se a gente realmente ia ter esse corte. E, de fato, ele aconteceu. Pessoal, comentem aqui para mim qualquer coisa, ver se o chat tá aqui. Cara, comentem aqui, tá? Gustavo tá falando que o áudio não tá tão bom. Como é que tá o áudio aí para vocês, pessoal? O áudio tá legal? Falem para mim, tá? Estão conseguindo me escutar direito? Mandem aí, tá? Som tá ok? José Márcio ali, normal, normal, ótimo, ótimo. É isso, pessoal, vamos interagir, tá? A gente tava esperando justamente um corte ali para o mercado começar a se movimentar. Beleza? Belezinho o áudio, vamos embora. Pessoal, basicamente, hoje, de fato, aconteceu um novo ciclo de corte das taxas de juros, tá? É algo que a gente já
havia especulado que aconteceria, tanto é que mais de 97% dos especialistas estavam cravando justamente esse corte que aconteceu hoje, né, que é de 0,25 pontos percentuais, né? Então, 0,25 já era o esperado pelo mercado. Por que a gente teve uma alta ali há uns 3, 4 dias atrás, né, no final da semana passada agora? Justamente a galera de cripto geralmente se posiciona antes, então eles precificam antes algo que eles já identificariam que aconteceria, que foi no caso o que aconteceu hoje, tá? Então, basicamente, o impacto maior que a gente teria hoje, se houvesse um corte, por exemplo, de 0,50 ou de 1 ponto percentual, aí a gente teria uma alta infinita, tá? A probabilidade, tá, com esse corte, é que a gente continue tendo uma tendência de alta, a gente inicia uma tendência de alta, tá? A curto prazo eu falo, por exemplo, até o final do ano, porque aí já vai abrir, digamos que abriu a porta para novos cortes, e como o próprio Marcelo falou, tá? Não para por aqui, porque o mais importante não era somente esse corte de 0,25, porém o mais importante é o discurso que o Jeremy Powell vai fazer. Ele faz um discurso de aproximadamente ali uns 30 minutos, e de acordo com a tonalidade, de acordo com o direcionamento que ele vai dar nesse discurso, a gente vai ter uma previsão se esse corte ele vai continuar como tendência, né, para as próximas reuniões do Fed, ou se de fato, digamos que talvez ele vai recuar um pouco. Então, dependendo do discurso, o mercado também pode se movimentar a favor ou contra o mercado, tá? Mas até então, a gente se direciona para uma leve alta do mercado, tá? Nada fora do normal, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza, ele está lá falando. Se eu consigo mostrar aqui para vocês. Show de bola. Deixa eu colocar a chamada aqui do outro lado. Beleza. E aqui agora eu tenho o calendário econômico. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Pessoal, tenho aberto aqui o calendário econômico, tá? E aqui eu marquei o filtro, né, dos Estados Unidos. E o dado mais importante que a gente esperava era justamente esse aqui, tá? Então, esse dado aqui é um dos mais importantes que a gente estava precisando, que era justamente o corte, né? E que aconteceu, né? Estava em 4,5% e aí foi para 4,25%. Você que está na live comigo agora, você vai perguntar o seguinte: por que uma decisão dos Estados Unidos vai influenciar positivo ou negativamente dentro das minhas operações com o robô? Pessoal, os Estados Unidos a gente já sabe que é uma potência e basicamente tudo que ela faz influencia e impacta em todos os outros setores dos outros países e do mundo. E, enfim, e com o mercado de criptomoedas não é diferente, né? A gente está vendo hoje que o cenário macro, o cenário mundial, ele está impactando diretamente dentro do mercado financeiro. E criptomoedas está muito ligado a isso, porque a gente pegou um hype muito grande nesses últimos anos, onde, digamos que o pessoal está dando muita importância, né, à privacidade, anonimato, a ter autonomia sobre o seu próprio capital, e criptomoedas vai muito para essa pegada. E como a gente está vendo que os governos, né, por uma questão, como é que eu posso dizer, econômica não muito favorável, eles têm que apertar um pouco mais a população, isso seja em impostos, em tensões geopolíticas. Então, querendo ou não, as pessoas estão um pouco assustadas, né, com o modo como, no geral, a política está conduzindo isso todos os países. E aí, automaticamente, quando a gente se sente ameaçado, qual que é o primeiro instinto que a gente tem como ser humano? Se proteger. Como que a gente pode se proteger? Então, eles já buscam alternativas, tá? E o que vem justamente hoje, digamos que na contramão da censura, é justamente o Bitcoin e as criptomoedas. Então, criptomoedas se tornaram muito populares, né? Principalmente nesse último ciclo, e com isso, a gente tem uma adentrada gigantescas, né? Tanto de institucionais, que são empresas, como também de pessoas comuns, investindo, testando. Antes, não era possível você ter renda com o próprio Bitcoin. Você comprava Bitcoin, mas falava, caramba, eu vou investir em criptomoedas, mas aí eu fico só a mercê da valorização do ativo. Hoje não mais, né? Hoje, com a era da inteligência artificial, a gente evoluiu,
né? A gente chegou a um patamar onde mesmo sem ter o conhecimento técnico, sem precisar ler gráfico, sem precisar entender muito do mercado, a gente consegue ganhar de forma automática, tá? E acredito que quase todos vocês que estão aqui na live comigo hoje, vocês já tiveram e estão tendo essa sensação. E assim, eu posso ter certeza que assim como foi para mim, também está sendo para vocês uma das melhores sensações que a gente já teve na vida, né? A sensação, caramba, a gente está ganhando dinheiro sem esforço. Não, teve muito esforço, né? A humanidade toda trabalhou para a gente chegar nesse momento, onde você vai ter capacidade, onde você vai ter inteligência, onde você vai ter a tecnologia trabalhando a seu favor. Então, basicamente é isso, tá? Então, é muito bom estar dividindo hoje esse espaço aqui com vocês, todo mundo antenado, todo mundo aqui querendo saber se vai ter mais volatilidade no mercado ou não, para a gente saber exatamente o direcionamento para onde o mercado vai, tá? E a tendência a curto prazo que eu falo é até o final do ano, permanece agora sendo de alta, tá? Se não houvesse corte de juros, a gente ia ter um cenário de lateralização no mercado. Mas como até a gente falou na última live, né? A taxa de desemprego dos Estados Unidos estava subindo bastante e tinha poucos empregos sendo gerados, né, em relação à quantidade de desempregados. Ou seja, a economia ela não está tão aquecida. E esse corte de juros, para quem não entende muito bem como ele funciona, basicamente é o governo pagando menos para quem investe nele. Ou seja, renda fixa, poupança, Tesouro Selic, para você entender que é brasileiro. Então, imagina, né, se esses rendimentos fixos e mais seguros, né, que a gente coloca no banco, eles estão rendendo menos e já não são mais tão viáveis, o que é que o cidadão vai fazer? Ele vai tirar o seu dinheiro do banco, certo? Que estava lá parado, só ganhando juros ali, ele vai tirar aquele dinheiro e ele vai botar dentro da economia. Ele vai abrir uma barraca de pipoca, ele vai virar sócio em alguma empresa, ele vai comprar alguma franquia, né? Ele vai colocar o dinheiro para trabalhar. E aí, quando você bota esse dinheiro para comprar, vender produtos e serviços, empregar pessoas, a gente tem um aquecimento da economia. A gente tem não só mais dinheiro rendendo por dinheiro, né? A gente tem algo que está agregando valor àquele capital e faz com que aquele capital seja melhor. E aí, basicamente, os governos não podem deixar com que isso chegue a um caso extremo ou que cause uma recessão. Então, basicamente, eles fazem esses cortes da taxa de juros, que é justamente para equilibrar a economia, para a galera arriscar mais. E aí, consequentemente, quando a galera tira esse dinheiro, grande parte desse capital entra no mercado de criptomoedas. E aí, como a gente estava tendo mercado lateral, a partir de agora, com o novo ciclo de corte, a gente passa a ter um mercado um pouco mais volátil, onde tem mais pessoas dispostas a ganhar mais. E aí, como está pagando pouco na renda fixa, por que não tirar e colocar no Bitcoin? Porque quando você para pensar, você diz, caramba, deixei meu dinheiro um ano seguro, entre aspas, na renda fixa, e meu dinheiro aumentou 4,5%, ou até menos, porque ele aumenta, diminui, né, a taxa de juros, enfim. Digamos que ganhou, caramba, passei 12 meses, meu dinheiro rendeu 4% lá o ano, parado. Aí você para e olha para o Bitcoin. Aí pensa, caramba, se eu tivesse colocado no Bitcoin, por mais que seja um ativo volátil, mas eu estaria com o dobro do valor. Aí você pensa, caramba, se eu tivesse usando inteligência artificial com o meu robô, eu já teria ganho uns 200, 500%. Então, hoje, com o auxílio da inteligência artificial, a gente consegue multiplicar, a gente consegue criar projeção, porque o nosso dinheiro ele não fica parado. Além da valorização do ativo, a gente tem as oportunidades que o robô vai estar comprando e vendendo a todo momento, tá? Então, você que é novo, preste muita atenção nisso, tá? Porque isso pode ser justamente a saída que você estava buscando. Ah, eu não tenho tempo mais para trabalhar, cara, se eu for tentar buscar uma renda extra, cara, eu vou ter que deixar de lado a minha família. Cara, eu tô literalmente exausto com a vida, eu já trabalho, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos, eu começo a trabalhar agora, já viu que não quer isso para você, não quer esse direcionamento, você pensa, cara, o que é que eu posso fazer para mudar? Primeira coisa, alternativas de fontes de renda. Cara, hoje a gente sabe que a moeda do Brasil está se desvalorizando bastante. Para onde a gente vai? Criptomoedas. Cara, para onde a gente vai? Renda em dólar. Então, caramba, quando a gente investe nesse robô, lembra até hoje, tá? Até o próprio Marcelo falou, nós somos alunos antigos ali, né? Eu já tenho mais de 3 anos aí nessa pegada. Quando eu comecei, o dólar era 4,50, 4,40, 4,60. Então, hoje, o dólar a 5,30 e pouco, o pessoal tá dizendo, o dólar tá barato, o dólar tá barato. Para mim, tá super caro, eu ganhei já. Só na valorização do dólar, eu já ganhei dinheiro pra caramba em relação ao tempo que eu comecei. Então, eu ganho na valorização do dólar, né? Eu ganho basicamente conhecimento infinito
porque você dentro do mercado cripto, todos os dias você aprende uma coisa nova, principalmente dentro da nossa comunidade, e em paralelo a isso, você vai ganhando rendimentos automáticos todos os dias, enquanto seu robô vai trabalhando do outro lado. Eu garanto a vocês, tá? Quem está operando aqui com o robô, tá? Quem está menos de um mês aqui, tá? Fala para mim, quem está menos de um mês. Se você fica ansioso e todos os dias quando você acorda, você já vai ver, caramba, quanto que eu ganhei de dinheiro enquanto eu estava dormindo. Eu acho que isso é digita eu aí. Primeira coisa, eu, ó, kkk. Ali, Moisés, Elias, Helder, José Marcos, eu. É isso. Caramba, a gente acorda super feliz porque a primeira coisa que a gente faz é abrir o celular e olhar e, caramba, ganhei $2, $5, $10, $20 enquanto estava dormindo. E aí vira aquela chave na sua cabeça, você diz, caramba. E sabe qual que é o melhor? É que daqui a um tempo você vai acordar, vai olhar, os resultados vão aumentando. E o mesmo esforço que você teve hoje para você ganhar $1, $2, $5, $20, vai ser o mesmo esforço que você vai abrir o celular de manhã, você vai ver a tela do seu celular e vai ter mais $100 ali que você ganhou enquanto você estava dormindo. Eu digo uma coisa, você tem que ter um cuidado. Qual cuidado? De não mandar as pessoas para aquele lugar, principalmente seu patrão, tá? Faz a tua reserva, ajuda a tua família, cresce, faz o teu patrimônio, cria a tua renda, resolve a tua vida, tá? Deixa para se vingar do pessoal depois, tá, família? Porque eu já vi algumas pessoas fazerem isso, mas fiquem tranquilos, tá? Se preocupem com o conhecimento, depois vocês vão atrás de outras coisas. Cheguei, time, Danilo Fernandes, seja bem-vindo. Então é isso, tá? A previsão é que entre sim algum capital agora dentro do mercado de renda variável e, consequentemente, dentro do mercado cripto, e a gente, em paralelo a isso, vai ter uma volatilidade um pouco maior, né, dentro do mercado, o que vai provavelmente favorecer um pouco mais o long. A gente às vezes tem uma curiosidade de que basicamente a galera precifica no boato. Então, quando saiu o boato de corte de 0,25, o Fed já foi lá, já fez esse corte, digamos, virtual, onde a galera já foi se posicionando, e de fato hoje, quando aconteceu, quem já precificou já estava posicionado, só vai fazer a realização. E a galera nova agora acaba caindo um pouco o mercado. E aí você fica, oxe, caramba, não era para o mercado dar uma explosão quando acontecesse, e na verdade era para subir, caiu, era para cair, subiu. Então, às vezes acontece, tá, pessoal? É normal isso acontecer, mas para a gente que está aqui, o intuito principal dessa live é tranquilizar vocês, saber como estão a banca de vocês, como que está o flutuante aí em relação ao tamanho da banca, se está tranquilo, como que está aí para vocês agora, nesse momento, principalmente quem usa padrão, tá? Porque a padrão digamos que o indicador perfeito, tá? É o nosso moderador de mercado, beleza? Danilo Félix, show. O meu tá $21, super tranquilo. Lucas Zampelli ali, 1%. Minha banca tá em 16%. Rafael Marinho. Cara, tá super saudável. Tá, enfim, a volatilidade tá sendo bem tranquila para a banca de vocês, tá? Então, ó, $2 de banca com $300. Renan Rocha, tá super tranquilo. Vê só, aqui eu tenho outra tela que é justamente os históricos, né, das taxas de juros. Subiu para caramba por conta de tudo que aconteceu na economia, né? Teve, enfim, vocês sabem, né, o que teve alguns anos atrás, não vou falar porque tá proibido, né? Então acabou todos os países tendo que subir bastante e a gente viu uma onda de corte, né? A última onda de corte, ó, foi no final do ano passado, de 2024, onde a gente teve 3 cortes seguidos, ó. Então ele deu essa queda aqui e foi para esse patamar que a gente está hoje. E agora vai começar um novo ciclo de queda após alguns meses ali com taxas de juros estabilizadas. Vê só, o que é que acontece? A gente teve esses cortes, quando iniciou os cortes, o Bitcoin aqui estava em $58.000, tá? Nesse corte. Quando terminou os 3 cortes aqui, o Bitcoin já estava mais de $100.000, ou seja, o Bitcoin dobrou de valor, entrou o dobro de capital dentro do mercado de criptomoedas a partir do momento que, desde o começo até o final das taxas, tá? Então a gente tem provavelmente mais um ou 2 cortes até o final do ano, tá? Porém, esse foi o pontapé inicial para falar assim, ó, a gente vai cortar e a tendência é o mercado subir, beleza? Então, até o final do ano, a tendência é lucrar um pouquinho mais no long, tá? E o short acumular um pouco mais e buscando as correções ao longo do caminho, tá? Então, esse vai ser o fluxo natural das nossas bancas atualmente, tá bom? Beleza? Ver aqui os próximos passos.
Vamos falando aqui, não tem o link do grupo, o pessoal está falando da banca, né? Banca ali, ó, com 5% no flutuante, banca de mais de US$ 2.000, show de bola. Parabéns, pessoal, tá muito top, tá? Aqui agora eu tô com o gráfico aberto da CoinMarketCap, que é onde a gente vê as informações em primeira mão ali do mercado, né? A gente já tem um panorama do mercado cripto atualmente. Vou até dar um F5 aqui, dar uma atualizada para a gente ver se mudou alguma coisa. E praticamente o mercado ainda não precificou. O que é que isso indica? Cautela no mercado, tá? Por mais que o mercado esteja em tendência de alta, mas a gente está justamente naquele cenário onde o pessoal está aguardando o discurso do Jeremy para saber o que de fato ele vai falar. Se o discurso dele for otimista, então a galera já vai daí precificar próximos cortes. E aí o mercado começa a volatilidade. Enquanto ele não terminar essa fala, se ele for pessimista na fala, então basicamente o mercado já vai ficar um pouco mais receoso. E aí talvez o mercado caia um pouco a curto prazo. Então, vê só, a notícia não impactou tanto quanto a gente achou que iria mudar. Na verdade, está parado. Ó, a volatilidade aqui do Bitcoin está quase zerada na última hora. Então, na última hora, está todo mundo parado com o olhão assim na tela do computador. Ninguém está comprando, ninguém está vendendo. O pessoal está aí esperando o discurso para ver qual vai ser a linha, né? Qual vai ser o raciocínio dele, o direcionamento, né? Em relação ao possível futuro. E aí, se ele falar algo otimista, a gente vai ter uma alta. Se ele falar algo pessimista, a gente vai ter uma queda a curto prazo. Mas ainda assim, tá, até o final do ano, de acordo com esse movimento que foi feito agora, a gente já prevê que o long ele vai começar a correr um pouco mais, tá? Vou filtrar aqui na última hora. Então, basicamente, a gente não tem moedas relevantes subindo mais de que 1%, tá? Das que a gente opera com o robô, e também caindo muito menos, tá? Então, o mercado está bem lateral agora nesse exato momento, né? Falta aqui coisa de 5 minutos para a gente ver a coletiva, tá? E basicamente, após a coletiva, a gente vai ter um direcionamento exato, né, para onde a gente está indo, qual que é o direcionamento futuro, tá? A gente sabe que a partir de agora a gente já tem um pontapé inicial, tá? E daí a gente precisa ver e identificar para onde a gente vai e quais que serão os próximos passos. O índice de Alt-Season está batendo 71 de 100. O que é que significa isso? Basicamente, as moedas menores estão subindo mais do que o Bitcoin proporcionalmente falando, nesse exato momento. Então, isso indica que a gente possivelmente ainda continua numa tendência de alta das altcoins, que era o que a gente havia esperado se houvesse esse corte da taxa de juros, tá? Pessoal, seguinte, talvez, como tem muita gente na live, vai ter pessoas aqui comigo que ainda não operam ou que caíram aqui de paraquedas, né? Viu lá o link, entrou no canal. Falem para mim aqui, pessoal, se tem alguém que chegou agora e não está operando com o robô, não está ganhando dinheiro ainda, enfim, cara, caí na live aqui, estou vendo vocês falarem de dinheiro, mostrarem as coisas, mas eu ainda não faço parte de nada, tá? Fala aqui para mim, pessoal, coloca eu aqui, enfim, para a gente saber se tem pessoas novas aqui, né, que ainda não estão operando, estão tentando entender como o negócio funciona, estão tentando pegar esse direcionamento. Ó, o Melvis Ramone mandou ali, eu ainda não estou operando. Ó, o Beto Silva também, eu ainda não. Pessoal, seguinte, né? Tô vendo, ó, eu não opero, Daniel Carvalho, João Paulo também. Eu gostaria de entender um pouco mais. Pessoal, vou resumir um pouco para vocês, tá? Ao mesmo tempo, eu quero que todos vocês estejam operando hoje e ganhem dinheiro com a gente. Ó, o Nael também, não estou ganhando dinheiro agora. Mabel também, eu não tenho robô ainda. Seguinte, tá? A partir de agora, eu quero que todos vocês venham fazer parte, tá, da nossa comunidade. Eu quero que todos vocês tenham essa mesma sensação, tá, que há poucos momentos atrás o pessoal começou a colocar aqui, tá, que está ganhando dinheiro dormindo, que está usando o robô para ganhar dinheiro. Pessoal, a gente usa uma inteligência artificial, tá, que ela opera dentro da sua própria corretora. Então, o dinheiro fica 100% sobre o seu controle, sobre o seu domínio, na sua própria corretora, então é 100% seguro, pode ficar tranquilo em relação a isso. Eu já uso SA há mais de 3 anos, né, basicamente, já utilizando, sou um dos alunos mais antigos ali do Ronald, então também sou alguém que começou assim como vocês, né, vim ali de curioso, queria alguma coisa para ganhar dinheiro, mas ainda não entendia o que seria isso. E aí, basicamente, eu caí em uma live do Ronald, eu vi uma propaganda, cara, eu gostei, vi a galera falando do robozinho, vi outras pessoas ganhando dinheiro, e aí veio na minha cabeça, cara, eu preciso ganhar dinheiro como essa galera está ganhando. Talvez nem tanto, né? Eu entrei para ganhar entre R$ 1.000, R$ 2.000 por mês. Por quê?
eu não queria resolver a minha vida. Eu queria uma renda extra. Eu queria ali pagar o aluguel, né, o dinheiro da feira, eu queria ali o dinheiro para me manter, cara. Se eu ganhasse isso, eu já estava super feliz. E aí aconteceu que as coisas foram, cara, foram crescendo mais do que o esperado. As bancas foram performando. Comecei com US$ 100, tá? Comecei com uma banca pequena, então não comecei grande. No tempo também eu não tinha condição, então comecei ali com US$ 100, cara, e o negócio foi fluindo. O que é que aconteceu? Depois de 2 anos, eu já estava ganhando mais de R$ 10.000 por mês. E aí você me pergunta, caramba, qual foi tua reação? A minha reação foi a de muitas pessoas. Eu tranquei faculdade, eu me tranquei dentro do quarto, passei a estudar bastante a ferramenta para dominar tudo dela. Então, hoje, basicamente, eu me considero um especialista do robô, porque eu passei anos trancado dentro do quarto, caderno de matérias que eu guardava para a faculdade, eu basicamente mapeei todos de escritas, justamente para entender como o robô trabalha. E aí eu assumi o compromisso, né, de, caramba, na minha área de formação, eu ia ganhar, sei lá, 2, 3 mil por mês no máximo, depois de sair formado e buscar muito emprego por ali, que seria mais ou menos agora o meu tempo de estar se formando, né, no final do ano. E aí eu pensei, caramba, eu tenho que tomar uma decisão, tá? Não estou falando para vocês fazerem isso, estou falando o que foi que eu fiz, né, cada um é dono de si mesmo. Enfim, eu não pensei 2 vezes, tá? Eu larguei mesmo a faculdade, minha empresa, meu negócio tinha quebrado, eu estava com a minha última reserva do mês, e eu disse, cara, eu vou dar all-in nesse negócio, né? All-in praticamente vou jogar tudo pro ar e vou direcionar nisso aqui para fazer dar certo. E graças a Deus deu certo, né? Basicamente, o tempo de eu estar me formando e o tempo que eu tenho de banca hoje, né, e o ganho, praticamente eu devo estar ganhando ali umas 10, 20 vezes mais do que o que eu ganharia formado na faculdade. Então, ao invés de agora eu estar começando a tentar formar um financeiro para equilibrar minha vida, cara, eu já resolvi minha vida nos últimos 4 anos. E essa era a minha meta, tá? A minha meta era 1.000, R$ 2.000 ali, e as coisas foram acontecendo, né? E, cara, assim, estou muito feliz, né? O Ronald até chamou a gente ali pelo tanto que a gente estudou, pelo tanto que a gente sabe do robô, convidou, ó, conta um pouco da tua experiência, conversa com esse pessoal, ajuda o máximo que você puder, e aí a gente está hoje fazendo parte e ajudando todos vocês. E assim, cara, eu me sinto muito honrado porque, né, antes era eu que estava aí atrás. Eu que estava aí na telinha, vendo outra pessoa falar o depoimento, vendo outra pessoa mostrar a banca, mostrar o mercado, e na minha cabeça eu ficava, caramba, véio, esse cara falando de um monte de dinheiro, de ganhar dinheiro automático, e, cara, será que isso vai dar certo? Será que isso é real? Ou então você começou agora, cara, eu tô ganhando US$ 1 por dia. Será que algum dia eu vou ganhar US$ 20 por dia? Vai. E vai ser rápido, tá? Mais rápido do que você imagina. É lógico que não é do dia para a noite, mas se você der tempo ao tempo e deixarem as coisas irem acontecendo, a cada dia você vai ganhando mais, cara, isso aí se torna lindo. Por quê? Você vai ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade para você viajar para onde quiser, e o principal, né, liberdade financeira, vai poder ajudar todo mundo, vai poder fazer com que as coisas aconteçam de fato, tá? Pessoal, é o seguinte, como eu estou vendo aqui que muita gente está falando que não está utilizando o robô, que ainda não faz parte, eu até perguntei aqui para a nossa equipe, tá? O Ronald autorizou, a gente vai fazer um desconto especial para você que ainda não está utilizando o robô, tá? É justamente o método HFTC, tá? O que é um método HFTC, Lucas? É um método para você que não está operando com o robô, você possa iniciar suas operações, tá? O que é que eu vou receber nesse método HFTC? Você vai receber todo o passo a passo. Você recebe o acesso a essa inteligência artificial e tem vídeos, tutoriais, aulas, tem todo o passo a passo certinho, tá? Para você que não entende nada, você conseguir criar sua conta, vincular na sua corretora, tá? Ele funciona na Binance, na Bybit, na OKX, na BitGet, e pode ficar tranquilo se você não souber nada, que nas aulas tem vídeo explicando, tem link para você conseguir criar conta nas corretoras, caso você ainda não use nenhuma corretora, tá? A gente também tem uma corretora de confiança para indicar que são as maiores do mundo, tá? O próprio Ronald viajou o mundo, tem vídeos, fotos com os CEOs dessas corretoras e basicamente dados abertos, né, que a gente pode ver até por aqui, ó. Esse próprio site, ele também mapeia as corretoras, tá? Então, essas maiores corretoras, ó, Binance hoje, top 1, Bybit, top 2, né? Então, todas essas corretoras, ó, a OKX, top 5, a BitGet, né? Top 6. Então, todas essas corretoras hoje,
elas estão disponíveis para a gente vincular a inteligência artificial. Ah, eu não sei quais moedas operar. Pode ficar tranquilo, porque lá a gente tem uma planilha mastigada onde você vai dar Ctrl C, Ctrl V, tá? Já vai ter as planilhas certinhas como você operar para cada capital que você tem na corretora. Tem falando quantas moedas são, a configuração para você usar. Então, basicamente, você vai ter tudo mastigado e vai estar fazendo parte da nossa comunidade ali, né? Que praticamente é os que lucram dormindo, tá? Então, vou pedir para a nossa equipe aqui. Equipe, por favor, joga aí o link do HFTC, tá? Que eu estou vendo que tem muitas pessoas aqui que ainda não fazem parte. Eu quero que essas pessoas entrem aqui, tá? E façam o negócio acontecer, tá? Então, se você estava até agora observando, parou a hora de observar. É chegada a hora de você dar aquele pontapé inicial, da mesma forma que teve ali o corte da taxa de juros, o início de uma nova sequência de corte, né, que foi esse pontapé inicial, talvez seja a sua hora também de dar o pontapé inicial na sua vida, que é o quê? É justamente adquirindo, tá, o método HFTC para você iniciar a sua jornada junto com a gente, né, para você ter o seu primeiro contato, né, com a inteligência artificial, para você poder estar junto com a gente ali, a gente ajudando, no caso, a você abrir suas primeiras operações e ter os seus primeiros lucros de forma 100% automática, tá? Então, você vai ganhar dinheiro automático junto com a gente, tá? E aí o curso vai te direcionar por esse caminho, beleza? A gente está vendo aqui que a conferência basicamente ali começou, tá? Ele está falando um pouco aqui sobre a inflação. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que não vai ter a tradução automática, fica desativado, porque só depois que a live encerra que eles disponibilizam, né? Ele está falando um pouco aqui. Maximizar movimento de preço. A gente está vendo um pouco aqui, tá, do discurso, para ver mais ou menos se ele já dá um direcionamento, né? Tá falando que as pessoas estavam assustadas, a gente passou por momentos turbulentos, né, nos últimos ciclos de 2021, e que eles estão trabalhando para que a economia continue fluindo, como deve fluir, né, uma economia estabilizada e com cortes de juros, né? Eles prometem que até 2026 e depois disso, geralmente, eles consigam equilibrar uma inflação bem controlada, na média de 2,6%, tá? Então, sempre é uma preocupação essa relação, né, de empregos, inflação e, basicamente, o custo de vida para o americano. Pessoal, a princípio, eu estou vendo aqui um discurso bem neutro, tá? Ele está informando os dados, fazendo projeções, mas basicamente todos dentro da realidade, tá? Então, basicamente estão neutros, nada que impacte diretamente, não sei o final, né, o começo do discurso, se ele vai fazer uma projeção ali ousada ou não, mas até então o discurso está puxando mais para o lado neutro, né, falando basicamente de estabilizar, de projeção a longo prazo, de estabilizar a economia, que não vai fazer nada que seja fora da realidade, né, e que por fim, ó, ele coloca ali, né, entre 2026 a 2027, controlar todos esses dados de pontos de projeção. Tá. Deixa eu ver. Individual, forecast, subcash, acting license, they notify, command police is not present. Tá. É isso, tá? Tá sendo basicamente um discurso café com leite ali, na minha opinião. Nada de impactante ainda, que vá fazer o mercado variar bastante,
né? O nosso amigo ali, Valdeci Oliveira, mandou ali. O F100 vai operar hoje ainda? Vai depender do mercado, tá? Vai depender do mercado. Mas, basicamente, como forma de proteção, tá? Eu acho que o Marcelo até falou que ele vai sair um pouco desse lado da notícia, tá? Ó, ele vai abrir para perguntas, geralmente é onde a gente tem, digamos que umas agulhadas maiores, né? Do pensamento de um lado mais pessoal, que até onde a gente sabe, os discursos foram feitos justamente para ele regrar o que ele vai falar, e não falar nada que exceda aquela euforia do mercado. Porém, quando a gente vai para as perguntas X1, então ele consegue dar uma agulhada mais específica, né, em assuntos mais específicos também. Dia após dia, a política, a IQ1 vem se mantendo pública e receptiva, o Fed independente, sempre independente, obrigado. Novas commodities, membros, todos os dias. Ele está tentando driblar aqui as perguntas. Vamos ver o mercado, tá? Deixa eu dar um F5 aqui para ver se teve algum pico de volatilidade. Tá? A capitalização do mercado está praticamente lateralizada, ou seja, se a gente somar todo o dinheiro hoje do mercado cripto, ele ainda não se movimentou, ele está ainda lateralizando. Tá? Na última hora, a gente tem um movimento que puxa um pouco mais para alta, porém em moedas específicas que já tinham caído anteriormente, então basicamente o cenário de lateralização de mercado, tá? A gente só tem uma alta de fato se aqui começar a ter diversas moedas subindo acima de 5, 10% em um curto período de tempo, o que não ocorreu até agora, tá? Então, basicamente, o mercado ele está sim mais subindo do que caindo, porém, não tão significativamente como a gente esperava, tá? Então, é isso. Até então tá tudo tranquilo. Pessoal, vê só. Quero até fazer uma pergunta, tá? Até pelos comentários que eu estou vendo aqui. Ó, o Bacenício Geraldo, estou com uma milionária, milionária com 920 dólares, porém o long está na quinta camada. O que você acha? Pode pausar? Cara, de acordo com o que eu estou vendo aqui da leitura do mercado, tá tranquilo. Se você quiser pausar por precaução, você pode, tá? E provavelmente seria o short, né? Isso, Bacêncio. Mas basicamente o iSUSE Protection tá ligado e esse movimento que eu estou vendo aqui no mercado, tá? Ele não vai afetar as nossas bancas, tá? Tanto é que eu perguntei aqui justamente sobre o flutuante, que era para saber se estava equilibrado o da banca de todos vocês. E o que é que eu estou vendo aqui? O flutuante super tranquilo, super equilibrado, robô gerando bem ali as informações, né, gerindo bem ali as questões das camadas. A notícia também não fez com que o mercado ficasse volátil, pelo menos até então, né? Então, mais para frente ali, quando terminar o discurso, se ele falar algo ali que sai um pouco da linha de tendência, a gente pode ter uma entrada ou saída mais expressiva do mercado. Porém, com o que a gente está vendo até agora, a gente já identifica, né, que não vai ter tanta volatilidade quanto a gente esperava. Então a gente pode ficar um pouco mais tranquilo em relação a isso, tá? Mas é lógico que a gente precisa esperar esse discurso acabar e até ver a forma como esse discurso vai ser projetado, né? Porque as pessoas podem pegar cortes, vão pegar parte das falas deles e vão começar a replicar. Então a gente tem que ver que às vezes uma fala dele mal interpretada viraliza, e aí do nada o mercado toma uma decisão em relação àquilo. Mas geralmente isso vai indicar uma volatilidade a curto prazo, porque a longo prazo os indicadores principais projetaram o início de uma fase de crescimento, porém uma fase de crescimento calculada, tá? Não um crescimento eufórico. É algo mais regrado, algo mais pé no chão, né? E isso aí faz com que a volatilidade também seja nessa mesma proporção, beleza? Pessoal, quem aqui não tem acesso ao grupo aberto? Quem aqui não faz parte da comunidade dos Novos Ricos? Tem alguém aqui que não é da comunidade dos Novos Ricos? Fala para mim, tá? Danilo, eu. José William, eu. Fala para mim. Lilian Braga, eu. Quer dizer que vocês não fazem parte da comunidade dos Novos Ricos, tá? Seria interessante para vocês um grupo aberto ali de WhatsApp para poder conversar, ter acesso a mais aulas como essa, tá? Basicamente, eu sou um dos professores ali dos Novos Ricos. A gente frequentemente ali toda semana a gente tem aulas falando sobre o mercado, trocando ideia, falando sobre bancas, né? Tem o próprio Ronald também está sempre com a gente ali, podendo ajudar. Tá? Ó, José William, sim, seria muito bom. Pessoal, vou fazer um desconto também nos novos ricos. Estou vendo que tem muita gente aqui que não só os novos querem entrar no método HFTC, como também quem está no método HFTC está tão satisfeito que quer ir
para a comunidade dos novos ricos, tá? Então, eu vou fazer essa chamada agora. Vou fazer um desconto, tá? Mas vai ser somente para os 10 primeiros, tá? Tem 152, tá? Vai ter 10 ali que vão pegar essa promoção. Então, guarda aí. Fica aí atento no chat, tá? Que basicamente eu vou fazer isso, tá? Vê só, tá lançado no chat, tá? 80% de desconto para entrar na escola dos novos ricos, tá? Esse preço aí só vai pegar os 10 primeiros, tá? Então clica aí rápido, compra, nem espera. Se for, ganhou a promoção. Se não for, aí espera em uma próxima oportunidade ou ao preço normal ali você pega, tá bom? Marcelo mandou ali, José Márcio, provavelmente sim, depois dessa pausa o mercado, vamos aguardar, né, fechar as falas do Jeremy Powell. Ah, beleza. Então é isso, tá, pessoal? O, o, o Forex, o próprio Marcelo também já deu as orientações, tá? Vai aguardar finalizar as falas do Powell ali, ver qual que vai ser o impacto das falas dele, ou algumas projeções, né? Porque às vezes as falas dele soltam spoilers do que vai acontecer no futuro. E dependendo desses spoilers que sair, aí o mercado também toma uma decisão contrária ao que ele está indo agora, tá? Que é justamente lateralização, tá? Aqui já está algo como previsto, tá normal, mercado caindo um pouquinho para o lado, subindo um pouquinho para o outro, mas sempre movimentos normais, né? Abaixo de 1%. Então, permanece a tendência lateral, tá? Pessoal, Escola dos Novos Ricos, tá? Os 10 primeiros. Já estou vendo que tem pessoas aqui pedindo, corre para não perder tua vez, tá? Não sei quantos faltam ainda, mas vai lá, pega os Novos Ricos, garante a tua vaga para você fazer parte da nossa comunidade, tá? Tem mais aulas como essa, tá? Geralmente são mais à noite, tá? Nossas aulas, porém, dessa vez a gente resolveu juntar geral e vir aqui à tarde por conta desse evento que talvez seja o mais esperado do ano, não é isso? O mais esperado do ano ali, para que a gente comece a ter uma volatilidade, já que a gente pegou um mercado muito lateral, né? A gente ainda assim estava lucrando bem, lucrando bastante, porém, né, a gente quer lucrar mais, lógico, e com o mercado ali um pouco mais agitado, a gente tende a ter bem mais oportunidades de lucro, e aí a gente consegue encher um pouco mais os bolsos, né? Enfim, todo mundo cria novos bolsos, né? É isso. Então o problema não pode ser o dinheiro, tem que ser os bolsos que é pequeno e tem que arrumar mais bolso, mais conta para botar mais dinheiro, correto? Então é isso. Tá? Não pegou os novos ricos, corre. Não sei se o último aqui já conseguiu pegar ali vagas, mas clica lá para você fazer parte da comunidade, tá? Beleza, pessoal? Deixa eu ver se vocês atualizaram esse gráfico aqui. Eu acho que ainda não atualizaram. Saiu a taxa ali. Ah, atualizaram aqui agora, ó. Apareceu o novo gráfico, tá? Então agora a gente tem oficialmente, tá, uma nova vela de um novo corte da taxa de juros. Pessoal que está levantando a mão, por favor, vai digitando aqui, tá? Dessa vez, como a gente está passando muitas informações, a gente vai deixar a live para dúvidas e perguntas faladas somente para os novos ricos. Então, por exemplo, se você quer conversar, né, comigo ao vivo, tirando dúvidas, fazendo perguntas, nos novos ricos a gente faz isso, tá? Então, no caso, tem que ser nas lives exclusivas dos novos ricos, beleza? Paulo Henrique já manda a lei. Deixa eu só direcionar aqui a câmera. Show de bola. Dúvida: por que o robô está cobrando algumas taxas além do gás? De baixo, mais longo prazo, mas já o gás em momento algum. Paulo Henrique, talvez você não esteja sabendo observar direito, tá? Porque é um cálculo automático ali, eu nunca vi dar erro nessas situações. Mas aí você pode estar chamando o suporte, pode estar mandando print lá para poder explicar melhor ali para você, tá certo? Silvani Francisco ali mandou eu. Peguem, tá? Os links estão aqui no chat, tá? Peguem sempre os links aqui no chat, tá? Provavelmente já vai estar fixado aqui para você conseguir pegar a sua promoção, tá? Você que não é do método HFTC, entre no método HFTC, tá? A gente liberou 10 vagas nos novos ricos. Eu tô vendo que algumas pessoas já compraram, então corre, clica lá e compra, tá? Se passar, você foi um dos 10, seja bem-vindo para a gente fazer parte da comunidade, tá? E tá junto com a gente ali em uma nova caminhada, né? Você vai ter acesso a mais estratégias, mais planilhas conservadoras, moderadas, padrão, arrojado, extremo arrojado, enfim. Lá tem de tudo para a gente poder te passar mais conhecimento, mais opções, né? Para a gente dar um direcionamento melhor e aquele negócio, né? Se você está acostumado a ver somente sei lá, a sua rua, você agora vai ver um bairro. Você está acostumado a ver um bairro, você vai ver a cidade. Você está acostumado a ver uma cidade, você vai ver um estado. E é isso. E assim a gente vai ter uma visão macro de mundo dessa vez, aonde a gente vai conseguir te direcionar da melhor maneira possível, tá? Então é isso. A gente vem de vários meses, ó, basicamente mais de 6 meses ali com a economia estabilizada, corte justo também estabilizado, e agora a gente teve esse primeiro corte, né? O que basicamente a gente está
discurso, né, o discurso final, e depois a gente vai ver as projeções da economia, né, como que elas vão se comportar com essa nova taxa de juros, tá? E aí, a partir daí, a gente vai ter projeções que vão acontecer nos próximos meses, né, ali, já tem as próximas ali, né, no mês 10, né, final do mês 10 e no final do ano, né, no mês 12. Então, provavelmente, a gente vive mais períodos de volatilidade, tá? Mercado permanece lateral, tá? Movimentação muito baixa, tá? Alta ou queda do mercado ali praticamente meio que no 0 a 0. E é aquilo que aconteceu, precificaram no boato, tá? E venderam no ato. Então, no ato não está acontecendo muito do que a gente aguardava, tá? Tá até tendo um pouquinho de movimento agora mais de queda do que de alta, porém 1% ainda não considera nem queda, tá? Tem que ser, ó, só moeda ruim aqui caindo acima de 1%. Então, basicamente, tem que ser moedas grandes caindo muito para a gente ter, de fato, um direcionamento legal em relação ao mercado, beleza? Pessoal, pegaram a promoção, conseguiram fazer parte do negócio, tá? Deixa eu ver, Saulo, meu robô HFTC está sem trade, isso é normal XRP, o USD está lateralizado. E XRP ali está na média de $3, né, sem oscilar muito. Tem que ver se não tem nenhum, dá uma olhada lá na parte futuros do robô, ver se não tem nenhum sinal de pausa, de erro, ver se está tudo certinho lá, beleza? Vocês podem mandar print também, o suporte vai estar orientando, tá? Então é isso, pessoal, não chega com o suporte dando boa tarde, boa noite, bom dia, já chega falando. Ó, suporte, tá aqui o print, eu quero entender isso, eu quero saber disso, então já manda logo tudo resumido ali, mastigado, porque aí o suporte já entende a tua situação, já entende a dúvida que você quer tirar e já resolve para você, tá? Mas eu falo para vocês que tem tudo mastigadinho lá nas aulas. Deixa eu ver. É isso aí. Pessoal, muito importante, tá? Para ter acesso aos novos ricos, você precisa estar no método HFTC. Então, primeiro você pega o método HFTC, você que está chegando agora, não tem nada para poder você ativar o robô, pegar ali o passo a passo inicial, né? E aí depois você vai para os novos ricos, tá? Os novos ricos agora é justamente para quem já faz parte do método HFTC. E aí o cara quer mais lucro, quer mais estratégias, quer um grupo aberto de network com outros investidores, né? Quer participar ali de algumas aulas, alguns eventos ao vivo. Então, nesse momento, para você faz sentido a Escola dos Novos Ricos, para a gente ter você como aluno. Então, aí você passa a vir fazer parte do modo mais avançado, tá? Que é justamente os Novos Ricos. Então, já tem o HFTC, vem para os Novos Ricos. Não tem nada ainda, vem para o HFTC, sabe? Pessoal, alguém já tem uns dois aqui e tá paquerando o Forex? Ah, eu tô paquerando ali o FX, cara. Tô pensando aqui. Se tiver uma promoção, será que vai? Pensei aqui, não vou deixar o outro de lado também, né? Não vou deixar o outro de lado. Ele vai ficar com ciúmes, né? Ó, o Danilo já tá em todos. Ó, o Danilo não perde tempo. O Danilo quer lucrar para todo lado. Ó, o Thiago pergunta, né? Uma banca de US$ 10.000, qual seria a entrada para uma rentabilidade próxima de 10%? Né? Basicamente é a planilha padrão, tá? A estratégia padrão do curso com a banca de US$ 10.000 já vai proporcionar 10% ao mês. Ou dentro dessa média, né? Porque não tem rendimento fixo, mas vai ser mais ou menos dentro dessa realidade. Beleza? Danilo ali. Agora só esperando a hora de ir para a praia. Você tá doido? Eu vou começar a fazer live nas praias também agora. Pegar destino, né? Botar um Starlink e mundo. José Márcio, eu estou em todos. Lucas, o HFTC já é com acesso ao robô, a estratégia conservadora lançada, ok? Eu adquiro os novos ricos, são lançadas outras estratégias. O que diferencia exatamente dos dois? Muitas coisas, tá? Michel Rocha, por exemplo, os professores dos novos ricos, né? Eu sou um dos professores, então a gente tem aulas, tá? Que nos últimos dias e nos próximos dias estão acontecendo basicamente todos os dias. Então a gente tem aulas, tá? Ao vivo, onde você pode tirar sua dúvida, onde a gente conversa mesmo, você falando, eu respondendo, ou outro professor que esteja dando aula no momento. Você tem um grupo aberto de WhatsApp para interagir com outros investidores. Você tem mais módulos, bem mais módulos ali avançados, onde vão te passar um conhecimento maior sobre a ferramenta, onde você vai ter também aulas, onde você vai ter estratégia para criar sua própria configuração, né, onde você vai ter estratégias avançadas ali para ganhar uma rentabilidade a mais, para trazer mais segurança para a sua banca. Então, ali, são diversas as vantagens, tá, dos novos ricos, tá? Digamos que o HFTC é o de entrada, tá? Os novos ricos ali é o prêmio. É a mesma coisa de você perguntar para mim, cara, eu
Quero fazer um curso de inglês, eu faço qual? O básico ou o avançado? Cara, tem que começar do básico. Aí você fala, eu já tenho o básico, mas será que eu vou precisar do avançado? Cara, você quer crescer na vida, quer falar inglês, vai pra gringa? Faz o avançado também, cara, tem que ter o avançado. Como é que você vai chegar lá com o básico? A gente chega com o avançado lá, batendo com os dois pés na porta, destruindo tudo. Eu digo para vocês, tá? O diferencial tá, do cara que ganha muito, do que ganha pouco, às vezes é só uma questão de conhecimento. Algumas informações, alguma coisa que vira chave, pô, um amigo ali que você conhece no grupo que, pô, o cara trilhou um caminho que você quer trilhar e te deu o passo a passo ali, te deu o caminho, tá? A gente mesmo ali ensinando coisas novas, vocês aprendendo todo dia em relação ao robô. É aquele negócio, se vocês aprenderem 1% a cada dia, a cada ano ali, vocês vão estar mais de 300%, vão ter mais de 300% de conhecimento, cara. E aí, basicamente, você vai estar bem à frente ali de grande parte da população. Questão de conhecimento, né, sobre o mercado financeiro, criptomoedas, robôs de IA. E é assim, você aprende do lado, o robô vai lucrando do outro. Tá? E nada melhor do que uma comunidade para isso. Tá certo? Leonardo Mandali, estou no FX também. Ó, o Fábio, quero adentrar no FX. Danilo, boa. Estou com o HFTC e o FX. Tá, o impacto da nova vai durar quantos dias? Cara, geralmente é 2, 3 dias, dependendo do que ele falar. Tá, então vai ter um impacto hoje, amanhã e depois de amanhã. Tá, sou igual o Danilo, mas como que agora estou entendendo como funciona para entrar de cabeça, Daniel Carvalho. Beleza, estou no Forex, Daniel, meu Insta, eu posto tudo show de bola. Grande Lucas, abraço aqui, o Lucrando com Cripto, agradecido, amigo, show de bola, Armando, tamo junto, hein? Esses links já estão direcionando o melhor assunto, Novos Ricos é top. Aí, a galera que já faz parte ali, cara, já tá por dentro. Pessoal, é o seguinte, tá? Vamos abrir aqui, tô vendo que o pessoal tá pedindo Forex também, vamos abrir 10 vagas no Forex, senão o Forex vai ficar com ciúme também, né? Quer dizer, caramba, liberou 10 vagas no HFTC, para quem tá chegando agora, com 80% de desconto. Liberou 10 vagas para os novos ricos. Ou vamos liberar 10 vagas também para o FX, né? Para ninguém passar batido. Vê só, pessoal, vai lá. Os 10 primeiros vão ter desconto no FX, tá? O link já tá aí, corre, clica. Conseguiu adquirir, o desconto foi aplicado, beleza? José William, tem que ver como que tá a configuração, qual moeda tá usando, tamanho de banca, tá? Pode chamar o suporte, mandar um print lá, que ele vai te orientar da melhor maneira possível, tá? Qual a previsão do robô do Forex voltar? Nosso especialista Marcelo vai falar aí no chat para vocês, tá? Qual a previsão? Mas que eu acredito que muito em breve, tá? Se o mercado permanecer desse jeito, não vai ter nenhum impacto ali que vai ser muito alto, e aí a gente consegue ficar tranquilo. Tá, José Márcio, ó, o Marcelo já tinha falado acima, tá? Deve voltar ao normal depois da pausa do mercado de hoje. Precisamos do desdobramento da notícia sem pressa. Ah, show de bola, pessoal. É só esperar um pouquinho ali, tá? Menos do que vocês têm em mente ali. Ó, Tiago Gomes, network no grupo dos novos ricos, aprende mais, é isso? Tá? Miriam de Mello, né, Lucas? É normal para você parar o robô e o flutuante continuar subindo? O meu robô está com 12 de imagem e de 310. Não, tá perfeito, tá, Miriam? Tá super saudável. E assim, quando você para uma camada do robô, você não pausa a operação. A operação ela fica aberta no mercado e ela fica à mercê da volatilidade, tá? O que você pausa são as camadas. Então a operação ela não aumenta a proporção do tamanho dela, mas aquela proporção que já está aberta, ela fica tendo um impacto positivo ou negativo do mercado, tá? Então é normal, é assim mesmo que o robô trabalha, tá? Pode ficar tranquilo. E é dessa volatilidade que vem os lucros, tá? Então é isso, tá, pessoal? O link tá ali do Forex, tá? Os 10 primeiros vão pegar esse desconto também, já que a gente tá dando esse desconto para todos os produtos, por que não o Forex, tá? Então, quer o Forex? Clica ali, adquire, diversifica, ganha dinheiro de um lado, ganha dinheiro do outro, ganha dinheiro de todos os lados e resolve todos os teus problemas, beleza? Preços necessários foram atingidos com sucesso. Show de bola. Silvande, não tem mais atualizações. Silvande, chama o suporte, manda o teu e-mail para entender ali mais ou menos por onde você está tendo acesso, onde você está acessando lá os produtos e tudo mais. Pode ser? Fechou? Ah, show de bola, show de bola. É isso, deixa eu dar um F5 aqui, ver se o mercado está no mesmo patamar, tá? Caiu um pouquinho, quase nada,
tá? Mas a gente está tendo um direcionamento a curto prazo de queda, por quê? Quebra de expectativa, tá? É normal. A galera achou que ia ter uma alta infinita com corte da taxa de juros, mas como a gente falou, né? Às vezes o pessoal precifica no boato, então a galera já se posicionou, e no ato, de fato, a galera vende. Então a galera realiza lucro. Então é normal a gente ter umas volatilidades, e aí quando chega na hora, a galera acha que vai subir e cai a curto prazo, tá? Mesmo que esteja caindo a curto prazo, a tendência é que até o final do ano a gente tem uma tendência de alta, tá? Então, a curtíssimo prazo está acontecendo essa queda, tá? O Jeremy continua respondendo perguntas aqui, né, dos especialistas. A gente vai precisar aguardar, finalizar, não vai dar para a gente ver especialmente tudo nessa live, tá? Porque, basicamente, ali a gente precisa ver a repercussão dessas notícias, dessas perguntas dentro do mercado, para aí sim a gente ter um direcionamento, tá? De um possível indicador futuro. Mas a tendência, como eu já falei, é a gente seguir lucrando no long ali nos próximos meses, tá? Nos próximos dias, talvez, um shortzinho aí revertendo vai ser lindo, né? Então a gente reverte o short agora, né, nas próximas horas ou no próximo dia, e depois o mercado volta a subir e a gente volta a lucrar. Geralmente é assim, tá, pessoal? Por quê? Passou esse corte agora, o que o pessoal vai mirar? Próximo corte. Se dentro desse discurso ele deixar a entender que na próxima reunião vai haver outro corte, o que é que vai acontecer? Da mesma forma que aconteceu agora. A galera vai entrar com dinheiro dentro do mercado, o pessoal vai esperar cair, aí vai se posicionar de novo, só que muito mais do que se posicionou agora atrás, porque vai ser um corte menor e tal, mais dinheiro na economia, e aí a gente vai ter uma alta mais acentuada no próximo corte de juros, tá? Mas nesse aqui tá super tranquilo, tá até então o mercado caindo, mas bem de leve, tá? A reunião dele ainda tá rolando ali. E é isso, pessoal. Quem estava precisando aqui de produto, conseguiu adquirir ali o seu produto com desconto. A recomendação ainda é ficar no conservador. Diego, a gente precisa esperar mais um pouco, tá? Como eu falei, mantém da forma que está, até a gente ver o impacto que vai ter, no caso, as notícias que ele vai passar, tá? Se essas notícias, essas perguntas e respostas aqui, se ele não vai dar a entender alguma coisa ali que saia dos eixos, mas basicamente até então tá tudo tranquilo, mas eu manteria mesmo assim por precaução, tá? Então segura aí, deixa da forma que tá. Quem saiu da arrojada, quem botou ali num conservador, né? Quem tá com menos moeda, mantém do jeito da forma que tá? Não muda nada. Mantém até a gente ver pós-discurso o impacto que vai ter no mercado ali, tá bom? Quem está com mais moedas no short pausada desde a live da semana passada, tira o pause depois do pronunciamento? Não, tá, Tiago, espera, aguarda mais. Eu vou fazer mais lives com vocês ali ao longo de amanhã, depois de amanhã, para a gente ver o mercado como tá, e daí, dependendo do impacto que vai ter pós-discurso, aí sim a gente vai dando direcionamento, ou nos grupos, tá? A gente coloca os avisos, ou nas lives ao vivo que eu faço com vocês, eu vou dar o direcionamento a partir do momento que eu souber o impacto que vai ter, porque depois eu vou ver o resumo aqui dessa live, eu vou assistir ela toda aqui para ver as expressões dele ali quando ele fala, para saber o direcionamento do mercado, né? Mas ó, ele não tá com a cara muito feliz não, né? Aqui tá, ele já é assim, né? Por natureza. Então é isso. A gente precisa aguardar para saber o impacto que vai ter, tá? A curto prazo, primeiras poucas horas, a gente tá vendo que o mercado ele está lateralizando bastante, né? Direcionou um pouquinho mais para baixo, mas porém ainda dentro dessa zona dos 4 trilhões, então ainda uma zona bem tranquila do mercado cripto, uma zona bem confortável. Então, até agora, para mim, ainda é cenário de lateralização de mercado, né? Algumas pessoas frustradas, porque esperavam alta infinita e agora começaram a vender porque não veio agora, mas a gente tem próximos cortes, né? E aí as coisas naturalmente começam a acontecer, beleza? Pessoal, deixa eu parar de compartilhar aqui rapidinho, porque eu acho que grande parte do que a gente já tinha para ver hoje, a gente já conseguiu ver, né? Então, a gente viu que a taxa foi um corte de 0,25 pontos percentuais, e já era 97% dos especialistas já cravavam mais ou menos esse corte, então ele foi precificado antes, né? Então, basicamente, né, foi precificado no boato e no ato a galera vendeu, ou os emocionados que esperavam alta infinita agora estão vendendo. Então, isso causa uma queda bem pequena no mercado, bem menos do que o que a gente imaginava,
esse corte vai ter um impacto positivo para o próximo corte, ou seja, a tendência dos próximos 3 ou 4 meses até o final do ano é uma tendência de alta a curto prazo no long, não de alta infinita, mas de alta acentuada, ou seja, altas com correções ao longo do caminho, tá? Então, quem pausou, mantém pausado por enquanto, a gente ainda precisa ver o impacto que vai ter o discurso, tá? Então, quando acabar o discurso, a gente vai ver as respostas que ele deu, a forma que ele falou, né? Se ele se pronunciou, soltou algum spoiler, né? Sobre as próximas reuniões, para a gente poder ter um direcionamento, tá? Eu fico olhando às vezes para ali, porque é tela para todo lado, e aí às vezes eu nem sei para onde eu olho direito. Mas é isso. Pessoal, para quem está entrando agora, eu vi aqui que estão batendo os 10 ali de cada comunidade já entrou, já conseguiu pegar. Você que não conseguiu pegar, não tem problema, fica para a próxima. Você pode até chamar o suporte, tá? Se você não conseguiu pegar, chegou agora, né? Cara, eu não faço parte de nenhum produto, queria entrar no método HFTC, que é o produto de entrada, tá? Eu acho que já foi todos aqui, mas a gente vai ver o seguinte, chama o suporte, tá? E fala lá que você quer comprar e o produto que você quer comprar. E o suporte vai ver o que consegue fazer com você, tá? O link vai ficar aqui no chat. Então, você que quer o HFTC, você que quer os novos ricos, você que quer o FX, clica nesse link, chama agora o suporte para poder estar direcionando você da melhor maneira possível, tá? E para o produto que faça mais sentido para você poder ter bastante lucro junto com a gente, tá? Pessoal, foi uma ótima tarde, tá? Muito bom ver essa notícia com vocês, tá? Para quem não está entendendo, pode ser algo novo, mas para a gente isso aí são coisas históricas que vão acontecendo e vão ficando aí na nossa mente e nos nossos corações. E mais dinheiro no bolso, prosperidade e saúde para todos. Pessoal, obrigado pela audiência, tá? Por a paciência, por serem essas pessoas maravilhosas. Espero que tenham gostado, tá? E conto com vocês, tá? Para a gente estar trilhando esse novo caminho. Para quem entrou na comunidade, seja muito bem-vindo, tá? Adriana Poli, o suporte deve estar muito cheio, pode ficar tranquilo. Manda mensagem lá, manda mensagem, a mensagem sobe e você vai ser respondido, tá? Obrigado a todos, pessoal. A gente se vê aí nas próximas lives com mais conteúdo, tá? Com mais resultado e fazendo você ganhar dinheiro de forma automática, beleza? Valeu, galera. Obrigadão. Tchau, tchau a todos e até a próxima.